Oi pessoal, bem-vindos ao nosso tutorial de solução de equações diferenciais pelo MATLAB. Nós vamos hoje fazer uma solução numérica de equação diferencial para a gente ver isso acontecendo de verdade. No outro tutorial nós exploramos a parte teórica, nós desenvolvemos o básico, os conceitos básicos de solução numérica de equações diferenciais e fizemos especificamente o desenvolvimento do método de Euler. Agora nós vamos aplicar o método de Euler no ambiente computacional e extrair alguns resultados e explorar as consequências de decisões que nós vamos tomar ao longo do desenvolvimento. Beleza. No MATLAB nós vamos criar então um arquivo. Na realidade eu já criei, que é o método de Euler.m, e vamos editá-lo. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um modelo para resolver. Dica importantíssima: sempre que for programar qualquer coisa, numérica ou não numérica, tenha um modelo feito, tenha um modelo em mãos, senão você vai ficar na base da tentativa e erro no código, e isso não é legal, você vai perder mais tempo, vai fazer alguma coisa que não gostaria de fazer, enfim, se você tiver um modelo na mão, você vai enxergar a solução que você quer e vai fazer muito mais rápido a programação. O pessoal fala: você está aí perdendo tempo fazendo no papel, fazendo outra coisa, não está escrevendo código. Não se preocupa. O tempo que for perdido vendo o modelo, detalhando o modelo, será ganho e muito compensado por tempo de correção de código que você não vai ter que fazer, ou vai ter que fazer menos. Então, aqui está o nosso modelo. Vamos explicar isso aqui com calma. Tá? É uma pequena recapitulação, mas já está aqui o modelo de processamento. Então nós temos aqui a equação que nós queremos resolver, y' de x igual a um f de xy, uma função genérica, uma equação diferencial de primeira ordem genérica. E este aqui é o método de Euler já descrito para a gente numa forma de equação. Aqui nós temos o valor anterior, o ΔX, que é o intervalo entre um x e outro, e o valor da derivada. Isso somado me permite achar o próximo valor. Essas figuras estão mostrando exatamente isso. Então o que nós vamos fazer no MATLAB? Nós vamos pegar uma curva que já existe, que é a derivada dada por essa expressão, e vamos ao longo dessa curva, passo a passo, integrar, calculando o quanto falta para chegar no próximo passo. Aqui embaixo, se a gente observar, nós já temos um x0, y0. É a nossa condição inicial. Coisa que ficou faltando aqui nessa descrição do problema, porque todo problema de EDO precisa de uma condição inicial. Então, o meu xy de x0 tem que ser conhecido e é igual a um valor y0. Isso faz parte do enunciado do nosso problema. Tá? Então, uma vez que eu tenho a minha equação, minha condição inicial, eu consigo colocar minha condição inicial no método, e a partir daí, somando as áreas, se eu observar, essa área roxa, eu vou somá-la ao valor da minha condição inicial, e uma vez somado esse valor, eu vou obter o ponto roxo que está aqui, y1. Da mesma maneira, obtive o y1. Agora eu obtenho a área do x1 ao x2, que está definida aqui, calculo a integral entre os dois pontos, e o que eu obtive? A diferença entre y1 e y2. Daí eu obtenho o y2, que é o pontinho marrom que está aqui. E assim sucessivamente, eu vou calculando até chegar no final. Conforme eu vou avançando com o meu x aqui, eu vou avançando com o meu y aqui até que eu chego no yn. Naturalmente haverá um erro no final que nós vamos avaliar. Ok. Pontos importantes para a gente considerar quando estivermos olhando o código no MATLAB. Primeiro, a caixinha verde. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui parece uma bobagem, mas é um ponto de enrolação que a gente se enrola aqui e a gente não acredita como é que isso causa enrolação. Então, para a gente definir
n intervalos correspondem a n mais 1 pontos. E daqui para frente a gente tem que ser bem claro com o que a gente está tratando. São intervalos ou são pontos? Vamos procurar colocar sempre bem claro isso para a gente não se embananar com os índices no final. Tá. Outro ponto aqui no MATLAB é o seguinte. Quando nós temos um vetor no MATLAB, um vetor nada mais é do que uma área de memória em que eu vou colocando valores lá dentro. Então tem esse retângulo aqui, que é o meu vetor contendo x, e esse retângulo que é o meu vetor contendo os y. Dentro do vetor, em cada posição dele, eu vou colocar o valor de x0, x1, x2 e assim por diante até o xn. A questão é a seguinte, no nosso problema, no nosso problema analítico, digamos assim, no nosso problema teórico, o x0 é o nosso x inicial, esse x aqui. Porém, o MATLAB ele trabalha com o primeiro índice como sendo o índice 1. Quer dizer, eles são indexados por 1 e não por 0, como está aqui. Então, quando nós criarmos o vetor no MATLAB, o x1 contém o x0 do meu problema físico, meu problema do mundo real. Da mesma maneira, o y1 contém o valor de y0. Isso, para quem não está acostumado com programação, pode ser alguma causa ou um motivo para se enrolar também um pouco, para confundir. Mas é uma questão de hábito, a gente se acostuma. Naturalmente, se eu estou trabalhando com pontos de x0 a xn, eu tenho um ponto x0 até o ponto xn, voltando aqui à questão dos intervalos, eu tenho n mais 1 pontos, porque se eu vou de 1 a n, eu tenho n mais o x0, n mais 1. E eu tenho n intervalos. Apesar do n estar indexando, é porque eu estou aqui começando 0. Então vamos olhar para os índices. Os índices começam em 1, eu tenho o ponto 1 até o ponto n mais 1 pontos, n intervalos. E é isso que a gente vai usar ali na frente. Com o y, a mesma coisa, igualzinho. E para colocar a nossa expressão do método de Euler numa maneira que o MATLAB é mais amigável para o MATLAB, já é quase a linguagem que ele usa, nós vamos passar a usar os índices do vetor e não essa notação mais perto do analítico. Então, aqui no nosso domínio do MATLAB discretizado, um y mais 1, o próximo y é dado pelo y atual, mais a integral que é feita aqui, que é o ΔX, vezes o f de xy. Isso aqui feito no MATLAB. E finalmente aqui no cantinho, quase escondido, está o problema que a gente vai resolver no MATLAB. y' igual a y, com a condição inicial de que o y0 é igual a 1. Ou seja, o x0 é igual a 0 e o y de x0 igual a 1. Vamos para o MATLAB. Aqui no MATLAB, a gente abriu aqui o arquivo, vamos começar a definir o nosso problema. Então nós vamos precisar pegar todas aquelas condições iniciais e começar a definir. Então eu já sei que o meu x0 é 0, eu vou definir um xf igual a 1, eu vou fazer meus cálculos de 0 a 1, o meu y0 é igual a 1, e vamos começar a definir os vetores aqui embaixo. O vetor x tem a condição inicial, aquele papo que eu estava tendo aqui, vai começar a aparecer, tá vendo? O meu vetor x na posição 1 recebe o valor x0, que é a posição inicial. Da mesma maneira, o y inicial vai receber a minha condição inicial. Ok, agora eu preciso definir o passo de integração. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir o n, que é o número de pontos. Então, meu número de pontos vai ser igual a 5 pontos. E o meu número de intervalos será n menos 1, meu número de pontos é n, meu número de intervalos é n menos 1, estou fazendo ao contrário, e o meu ΔX é igual a xf menos x0
dividido pelo número de intervalos, n menos 1. Ok. Com isso tudo posto, só falta agora eu fazer o meu método. Eu vou, lembrando, né? Passo a passo, começando do x0 até o xn, x0 mais o y1 é igual ao y0 mais delta x y0. Vamos colocar isso lá. Vamos colocar um comentário aqui, ó, rapidinho. Lembrando que o y' igual a y. Pessoal, lembrando que aqui é só um comentário, tá? Y', se a gente colocar isso no MATLAB fora de um comentário, é transposta de matriz. Então, cuidado, tá? Isso aqui é só, lembrando que isso aqui é só um comentário para a gente não se perder. O meu y, vamos fazer um loop com i indo de 1 até n menos 1 e fazendo com que o meu i mais 1 seja igual ao meu yi mais delta x delta x vezes o valor da minha função. Lembra? Eu coloquei que o derivada de y é um f de xy. Aqui no meu problema eu estou dizendo que o f de xy é o próprio y, é o que está aqui embaixo. Então é isso que eu vou colocar aqui. Só que qual y? O y anterior, lembra? Eu peguei o meu y anterior e somei com a integral que eu estou calculando agora, obtendo o próximo y. Então eu vou fazer isso. Meu y anterior é qual? É o yi. Y atual, né? Eu estou no atual, somo a integral, calculo o próximo. Então aqui estou eu. E eu tenho que atualizar também o x. Por que eu tenho que atualizar o x? Porque eu poderia tê-lo pré-calculado e já ter ele num vetorzinho, mas eu não fiz isso, então agora eu tenho que criar. Senão depois eu não consigo plotar. O que é muito fácil, basta eu somar o meu x atual com o delta x. Nenhum mistério. Terminei aqui e eu posso agora plotar. Plotando. Parece que eu já tenho alguma coisa. Aqui está meu gráfico, ótimo, perfeito. Vamos melhorar um pouquinho esse gráfico para a gente poder enxergar o grid. Grid on. Cá está ele. Ótimo, então eu já consegui alguma coisa, mas isso aí está bom, está ruim, ainda não sabemos. O que nós podemos fazer para saber? A gente conhece a solução. A solução disso aqui é y igual a e elevado a x. Tá? Então, como nós sabemos que essa é a solução exata, nós podemos colocar que o nosso y exato é igual a esp de x. Esp no MATLAB é a função que calcula a função exponencial, é o e elevado a x. Com isso, nós podemos plotar aqui também x e y exato. Vou plotar então dois gráficos para a gente não se confundir no que está acontecendo. Vou colocar legendas. Legenda. O primeiro gráfico é o numérico. E o segundo gráfico é o exato. Já executei aqui com F5, obtive esse gráfico. Muito bom. Eu reparo que eu tenho aqui praticamente 0,2 de erro, né? Ele está começando perfeito em 1, a minha condição inicial é exata, não tem jeito. E ao longo do caminho, o numérico ele vai se afastando do exato, exatamente devido àqueles erros. Se nós viermos aqui de novo, essas pequenas caixinhas que tem aqui, né? Eu vou colocar uma cor verde aqui em cima, verde claro, bem chamativo. Então aqui
esse pequeno erro aqui é o que está se acumulando lá no meu problema. E, claro, eu estou tendo uma integral menor do que deveria ser, ele está se afastando. Mas, como a gente já discutiu, a maneira de resolver isso é diminuindo o passo de integração. Nós já vamos resolver ver o passo de integração. Antes, nós só vamos fazer mais uma conta, que é o erro. O erro é igual. Vamos calcular o erro percentual. Eu vou calcular o numérico menos o exato sobre o exato, ou seja, y. Vamos fazer o y final, que é o erro onde eu sei que o erro é maior. Nem sempre será assim, mas nesse caso eu já sei que é menos y exato final dividido pelo y exato final. Vou deixar ele printar isso lá no prompt. Quando eu executo, eu obtenho um erro aqui, ó, de 10%. É um erro bem grande. É um erro bem grande. Eu vou fazer o seguinte, vou printar o erro absoluto. Não vou deixar ele com um sinal, porque a gente aqui percebe que o erro é negativo, conforme a gente espera vendo do gráfico. O gráfico, de fato, mostra o numérico abaixo do exato, então o erro é negativo. Bom, vamos agora diminuir o passo de integração e ver o que acontece com o erro e com o gráfico. O nosso passo de integração é definido pelo ΔX e é feito diminuindo o número de intervalos. O número de intervalos é esse que é dado pelo número de pontos. Nós vamos aumentar, dobrar o número de pontos de 5 para 10. Com isso, aperto F5, olha o que aconteceu. Devido à legenda, o gráfico ele gerou com essa sobra aqui. Vamos tirar aqui e executar de novo. Ele está colocando aqui, mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, vamos forçar. A gente aproveita e aprende mais uma coisa. O limite do x vai de 0 a 1 e o limite do y também vai de... O limite do y eu vou deixar 100. Não precisa de limite do y por enquanto. Plotamos o gráfico e aqui está de 0 a 1. Não preciso mais me preocupar com isso. Repara, o erro diminuiu. Se a gente for aqui no prompt, ele calculou o erro, olha, o erro caiu pela metade praticamente. Ótimo, quer dizer, faz todo sentido. Eu diminui o passo de integração, o erro caiu. O que eu vou querer fazer agora é, vamos mostrar que quando eu aumento bastante, vamos fazer com 100 e vamos passo a passo enxergando como é que ele está mudando. Olha só, quando eu faço com 100 intervalos, eu já tenho um erro que no gráfico começa a não ser mais tão fácil de enxergar. Quando eu olho o valor dele calculado, ele já me deu lá na terceira casa, ou seja, isso aqui é 0,0005%, é bem pequeno o erro. Naturalmente, conforme esperado, conforme vai aumentando o número de pontos, 1000 pontos, as linhas praticamente coincidem. Eu ainda consigo ver um pouquinho de azul aqui no final. Aqui ainda consigo ver que o erro certamente está maior aqui, mas quando eu observo o erro, ele já está da ordem de 10 a menos 4. E é muito normal que as simulações tenham pelo menos 5.000 pontos. Pelo menos, para ficar um erro bem pequeno. E nesse caso, o meu erro de fato foi para 1 a 10 a menos 4. E o gráfico, eu não consigo mais nem enxergar nada azul, né? Quer dizer, a minha linha numérica ficou superposta pela linha exata. Então a gente viu aqui que o método de Euler é um método de muito fácil implementação. Conforme o erro dele, ele é grande se a gente trabalha com intervalos grandes, mas conforme a gente diminui, ele vai rapidamente diminuindo esse erro, me permitindo fazer com que resolver algum problema qualquer. Bom, pessoal, é isso aí.
Muito obrigado por assistirem e agora vamos colocar, se vocês quiserem ver, eu vou colocar um outro exemplo agora de um problema de queda livre com atrito com o vento, né, do atrito do ar, perdão. Quer dizer, queda livre na vertical com uma força de arrasto do ar. Esse é um problema que é interessante e vocês vão poder ver a importância da modelagem antes de partir para a solução numérica. Valeu, obrigado e até a próxima.